Roger Guedes no Cruzeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece essa especulação e fala também sobre a real situação da renovação automática do contrato de Léo Jardim, goleiro do Vasco, que interessa a Palmeiras e também a Cruzeiro. Bora te atualizar sobre o processo de impeachment do Augusto Melo, já uma data marcada para votação do tema. Te conto também sobre a renovação de contrato de Lucas Ferreira no São Paulo. O atleta tinha propostas maiores do Cruzeiro, do Bahia e o Palmeiras interessado também. Para completar, o Flamengo de olho em um lateral direito que faz sucesso na Europa. Tudo sobre Matheus Gonçalves no Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e clubes brasileiros correndo risco na Libertadores e na Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa eu confio. Quero deixar duas sugestões para essa quarta, ambas múltiplas com 3 jogos. Primeira delas com jogos do futebol internacional. Preciso da vitória do PSV por pelo menos 2 gols de diferença. Preciso da vitória do Feyenoord contra o Vavlink e preciso da vitória do Real Madrid contra o Mallorca. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$207. Já com o futebol na América do Sul, partidas de Libertadores e Sul-Americana, tô indo na vitória do Peñarol ou do empate contra o Olímpia. Preciso que o Fluminense vença a União Espanhola e que o Racing vença o Colo-Colo. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$237. Para você participar é super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, automaticamente uma dessas apostas já vai aparecer para que você faça a sua fezinha. Combinado? Só é importante lembrar que você tem de ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Central Córdoba, adversário do Flamengo na Libertadores. O time argentino venceu na noite dessa terça-feira o Táchira na Venezuela por 2-1, complicando de vez a situação do Fla em seu grupo. Se na quinta-feira, no Maracanã, o Flamengo for derrotado pelo time equatoriano, o Flamengo estará eliminado da Libertadores da América a uma rodada do fim. Se vencer, se iguala em pontos a LDU com 8 pontos e fica a 3 pontos do Central Córdoba. Já Neymar pode reaparecer no Santos contra o CRB, partida marcada para 22 de maio, fora de casa, jogo de volta da Copa do Brasil. Atleta que desde que foi contratado pelo Santos em janeiro só apareceu em campo 9 vezes. Por falar no Neymar, queria contar que ele acaba de comprar uma Ferrari modelo puro sangue, com preço inicial de 7,5 milhões de reais, qualquer acréscimo que você queira, e esse valor certamente sobe. Carro de 725 cavalos, chegou ao Brasil em 2023 e tinha uma fila de espera de 2 anos. A saideira sobre o giro de notícias: Thiago Gasparino é novo executivo de futebol do esporte. Ele trabalhava como gerente de mercado do Santos e foi uma indicação do Antônio Oliveira. Hora de falar sobre a fase horrível dos clubes brasileiros. Nessa terça-feira, mais um dia sem vitórias de equipes nacionais. Fortaleza só empatou com o Atlético Bucaramanga da Colômbia em casa. Resultado de 0-0 que coloca a classificação do Fortaleza para a próxima fase da Libertadores em risco. Apesar de ser líder do grupo com 8 pontos, Fortaleza deve ser ultrapassado pelo Racing. O time argentino joga contra o Colo-Colo no fechamento dessa rodada. Se o Racing vencer, vai a 10 pontos. E aí que vem o problema. Na última rodada, Fortaleza enfrenta o Racing na Argentina, enquanto o Bucaramanga, que tem 2 pontos a menos do que o Fortaleza, pega o já eliminado Colo-Colo. Já o Grêmio só empatou com o Godoy Cruz em casa, empate 1-1, e dá para dizer que será o segundo colocado do seu grupo na Sul-Americana, o que vai obrigar o tricolor gaúcho a disputar um play-off contra uma equipe que vier da Libertadores da América na 3ª colocação. Grêmio que só venceu um dos últimos 10 jogos, partida contra o Santos. Nos outros 9 confrontos são 6 empates e 3 derrotas. Já o Vasco, na estreia de Fernando Diniz, perdeu para o Lanús por 1-0 na Argentina. O Vasco, dessa maneira, caiu para o 3º lugar do seu grupo, são 5 pontos conquistados. O Melgar tem 7, o Lanús aparece com 11 pontos. Decisão da vaga na 2ª colocação fica para a última rodada, quando o Vasco recebe o Melgar e precisará vencer Cruz Maltino, que não ganha uma partida há 9 jogos, são 3 empates e 6 derrotas.
Bora mudar de assunto e falar sobre o Galo, mais especificamente sobre Matheus Gonçalves. Consegui conversar antes de gravar esse vídeo com um dos representantes do atleta. O atacante do Flamengo é representado por Juliano Bertolucci, o maior empresário em atividade no Brasil e também no exterior. Posso contar que apesar de ser especulado no Grêmio, no Cruzeiro, no Atlético e no Santos, hoje dá para dizer que o Galo está à frente dos concorrentes, embora não exista aquela oferta de 56 milhões de reais divulgada pelo jornal o Globo no início dessa semana. Essa pessoa com quem conversei admitiu que o Galo fez um projeto, apresentou uma proposta, mas a ideia é contar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra se metas forem batidas. A grande questão é que, apesar de ser muito pouco utilizado pelo Flamengo, são apenas 2 partidas e 4 minutos jogados no Campeonato Brasileiro, o Matheus Gonçalves é bem avaliado pela diretoria rubro-negra, que pede pelo menos 12 milhões de euros para que o negócio saia. Difícil imaginar que com tais condições o acordo possa avançar. Quero falar agora sobre o Flamengo de olho em um lateral direito no futebol europeu. O preferido de José Boto para substituir o Wesley se chama Dodô, atleta que o Boto, enquanto diretor esportivo do Shakhtar, contratou do Curitiba lá atrás, no ano de 2018. Na oportunidade, compra por 2 milhões de euros. Depois, 4 anos depois, o Shakhtar vendeu o atleta para a Fiorentina por 14 milhões e meio de euros. Dodô é titular absoluto da equipe italiana, 44 partidas na atual temporada e avaliado em 22 milhões de euros. É por isso que eu imagino que dificilmente esse negócio vai acontecer. Mas, Nicola, o Flamengo não vai faturar uma bolada com Wesley? Sim. A tendência é que o negócio saia por pelo menos 35 milhões de euros. Essa é a cifra que o Manchester City já assinou para que o negócio aconteça. Wesley, inclusive, já topou a proposta do Manchester City, falta que o Flamengo aceite a condição do negócio. Proposta de 35 milhões de euros equivale a 219 milhões de reais. Como o Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos, dá para dizer que o Fla ficaria com cerca de 196 milhões de reais. Importante lembrar que o rubro-negro ainda tenta uma condição um pouco melhor. Pede um aumento nessa cifra para talvez chegar a 40 milhões de euros. Ainda que o negócio seja fechado em 40 milhões de euros, não acredito na possibilidade de o Flamengo investir praticamente metade dessa grana na aquisição de um substituto, embora o Dodô seja o plano A, B e C de José Boto. Bora falar agora sobre bastidores da renovação de Lucas Ferreira. São Paulo anunciou no final da tarde dessa terça-feira a extensão do vínculo do atacante de 19 anos de idade, que era pretendido pelo Cruzeiro, pelo Bahia, entre outros. O contrato atual, que terminaria em 2027, foi prorrogado até 2029 e o principal, a multa nacional de apenas 40 milhões de reais, já não existe. Essa multa é calculada, multiplicada pelo valor do salário. Lucas Ferreira ganhava 20 mil reais por mês. Por conta dessa questão da multa, daria para contratá-lo para qualquer clube brasileiro pagando 40 milhões de reais. O novo acordo prevê um aumento salarial para o Lucas de 6 vezes. Dessa maneira, fica inviável para que qualquer clube nacional possa contratá-lo. E o São Paulo se viu obrigado a fazer o maior contrato de um atleta formado na base, assinando seu primeiro vínculo como atleta profissional em todos os tempos, graças a uma concorrência grande. O Cruzeiro havia feito uma oferta de 150 mil reais por mês de salário, 10 milhões de reais de luvas, além do pagamento dos 40 milhões de reais de multa. O Bahia também fez proposta um pouco inferior a essa, e aí eu queria contar mais um bastidor. Até o Palmeiras entrou na disputa, procurando o staff do jogador e afirmando que se não houvesse renovação do contrato com o São Paulo, o Palmeiras cobriria qualquer outra oferta para ficar com o Lucas Ferreira. Esse risco o São Paulo não corre mais. Com a renovação, o atleta fica no São Paulo, pelo menos até que apareça uma proposta do exterior, e eu já posso contar que há clube alemão de olho na aquisição desse jogador, que tem muitas qualidades e parece ser bastante promissor. Bora falar agora sobre um reforço misterioso no Cruzeiro. Quem acendeu esse alerta foi o Zinho, comentarista dos canais ESPN. Nessa terça-feira, o Zinho contou que, conversando com um familiar do Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, ouviu que a Raposa está muito perto de fechar com um atleta que já passou pelo Atlético Mineiro e fez sucesso em outro clube de futebol no Brasil. A partir daí, um monte de gente começou a entender que ele se referia a Roger Guedes, que fez sucesso com a camisa do Corinthians e também jogou no Galo. Posso assegurar que esse nome está descartado. Conversei antes de gravar esse vídeo com um dos dirigentes do departamento de futebol do Cruzeiro, que assegurou que Roger Guedes no Cruzeiro é fake. Também chegaram a falar de Di Maria, meio atacante argentino que está de saída do Benfica, outra informação desmentida pelo Cruzeiro.
Mas Nicola, o Roger Guedes trabalhou com o Leonardo Jardim no Al Rayyan, eles foram super bem em 2023, verdade. Mas o Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no Catar e tem mais 2 anos de contrato. O próprio empresário dele, o Paulo Pitubeira, já havia me afirmado que o Roger Guedes não volta ao Brasil nessa temporada, quem sabe para o ano que vem. De fato, o Cruzeiro busca contratações importantes. O Inestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional, é uma possibilidade. Se sabe que Valentim Gomes também tem conversado com o Cruzeiro, atleta zagueiro de 21 anos de idade que pertence ao Vélez. Também contei para vocês com a exclusividade que o Alan Franco, cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro, virou alvo do Cruzeiro, também já é alvo do Palmeiras. Só para completar, queria repercutir uma informação que veio da Colômbia. O jornalista chamado Pipe Sierra afirma que o Emerson Batalha, atacante colombiano que pertence ao Talleres, mas está emprestado à Juventude, seria novo alvo do Cruzeiro. Essa informação não procede. Primeiro porque o Batalha já tem 8 jogos no Campeonato Nacional e não poderia se mudar para o Cruzeiro. Depois conversei com uma pessoa da Juventude que assegura que não houve nenhuma consulta nem contato a partir do Cruzeiro e que de fato o Clube Gaúcho tem a possibilidade de opção de comprar o atleta a qualquer momento. Hora de falar sobre o goleiro Léo Jardim, titular absoluto do Vasco e pretendido por Palmeiras e Cruzeiro. Qual a real situação do contrato do atleta? Vou trazer todos os detalhes a partir de agora. Léo Jardim tem vínculo com o Vasco até 31 de dezembro e é baseado nisso que o Cruzeiro e o Palmeiras já abriram conversas com o atleta, tentando a assinatura de um pré-contrato para julho. Mas Vasco e Léo Jardim têm um acordo, uma cláusula nesse contrato atual que prevê a prorrogação automática do contrato por mais um ano se ele disputar pelo menos 50 partidas oficiais do Vasco em 2025. Cruz Maltino deve fazer pelo menos 61 jogos, ou seja, 50% desse número de partidas equivaleria a 31 jogos. Léo Jardim foi titular na derrota contra o Lanús na noite dessa terça-feira pela Sul-Americana, completando seu 26º jogo, o que faz com que o torcedor do Vasco possa respirar aliviado, mesmo tendo recusado 3 propostas oficiais do Cruz Maltino. O Léo Jardim entende que o projeto esportivo e a capacidade financeira do Vasco são problemas. Ele está a 5 jogos de ter uma renovação automática do contrato. Não acredito que o Léo Jardim vai se recusar a entrar em campo daqui até o fim da temporada para que essa prorrogação do contrato aconteça de forma imediata. Diante desse cenário, sabendo disso, que o Palmeiras abriu tratativas com Gabriel Grando, goleiro que pertence ao Grêmio, é reserva por lá e era o plano B no Palmeiras. O Verdão tem convicção de que o Léo Jardim terá seu contrato prorrogado no Vasco e o Vasco não tem a intenção de liberar o atleta. Já o Cruzeiro via no Léo Jardim a possibilidade de trazer alguém para disputar a posição com o Cássio a partir da próxima temporada, mas ao que tudo indica, o Vasco vai conseguir manter seu goleiro, que é ao lado do Verratti, o principal jogador da equipe. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com data marcada para votação do impeachment de Augusto Melo. O presidente alvinegro é alvo de 4 processos de impeachment e o mais antigo dele terá votação definitiva agora em 26 de maio. Só para lembrar, em 20 de janeiro ocorreu uma reunião que debateria e votaria sobre o impeachment do presidente. Mas diante da enorme pressão e de ameaças de torcedores organizados que estavam fora do salão, a opção foi por suspender a reunião, que acaba de ser remarcada e vai acontecer no dia 26 de maio, ou seja, nos próximos dias. Os conselheiros vão estar presentes, vão ouvir a defesa do Augusto Melo, vão ouvir também aqueles que são favoráveis ao impeachment e votarão. Se por maioria simples de votos a opção for pelo impeachment, o presidente passa a correr risco de sofrer o impeachment se os sócios do clube também aceitarem esse pedido. Importante lembrar que nos próximos dias também haverá o fechamento do inquérito policial da investigação do caso Vaidebet e a tendência é que o presidente Augusto Melo, assim como 2 diretores dele, o Sérgio Moro e o Marcelo Mariano, sejam indiciados por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Só para completar na parte esportiva, o Corinthians enfrenta nesse meio de semana o Racing no Uruguai com o uniforme preto. Vai haver o lançamento da 2ª camisa corintiana. E aí é importante contar que Memphis Depay está fora da partida, reclamando de dores no tornozelo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surge notícia. Tchau!